Filmes relacionados ao autor Orfeus para leitura 8 minutos publicado em 14.01. 2020 atualizado em 18.04. 2022 um dos últimos filmes feitos nesse gênero e verdade ou ação. No centro da trama está uma companhia de jovens, sem saber que um jogo inofensivo de verdade ou ação pode ter consequências terríveis para eles. Os críticos profissionais não viram o filme com bons olhos, mas isso não impediu que o filme de terror conquistasse a simpatia do público. O jogo, que persegue os rapazes na vida real, força-os a cometer um erro fatal após o outro. E esse princípio sombrio que está no centro do gênero. O principal objetivo de qualquer filme de terror é fazer com que você se arrepie de medo. Apresento uma sinopse de cada um dos 13 filmes semelhantes a True or Dare. It Goes It Walks, em minha opinião, a inspiração para todos os filmes de terror para jovens. O diretor David Robert Mitchell fez o possível para garantir que, depois de assistir a esse filme de terror, você ainda ande por aí, olhando nervosamente por semanas. A vida de vários jovens se transforma em um pesadelo depois que uma forca monstruosa desconhecida entra em um jogo com eles. Uma entidade de outro mundo, a coisa, persegue suas vítimas, assumindo a forma até mesmo de pessoas próximas. Uma vítima em potencial pode escapar das garras do monstro se transferir sua maldição para uma pessoa desavisada por meio de contato sexual com ela. E assim por diante na cadeia. Já pela descrição, fica claro o desespero assustador que está impregnado na história. Assistir a esse filme de terror lhe garante uma sensação persistente de arrepios frios na pele. Muitos até decidiram que isso simboliza a AIDS, liderando a contagem de centenas de milhares de pessoas infectadas em todo o mundo. Ouija, como você acha que os jogos juvenis de invocação de espíritos com uma tabua do diabo ou tabua Ouija podem terminar? Isso mesmo, nada de bom. E exatamente isso que o filme de Ouija demonstra claramente. O filme foi lançado em 2014 e conta a história de duas amigas, Debbie Gallardi e Laine Maurice. Quando uma delas comete suicídio, não há como a outra aceitar a perda. Laine reúne um grupo de amigos, incluindo o ex-namorado da falecida Debbie, para realizar uma sessão espírita e entrar em contato com sua melhor amiga. No entanto, você não sabe que tipo de espírito ou criatura infernal entrará em contato com você no local onde ocorreu o evento mortal. Parece-lhe que o desenvolvimento da trama é previsível graças aos lugares banais de outros filmes de terror. Mas não se apresse, pois esse filme de terror será um verdadeiro achado para você. Especialmente devido à reviravolta inesperada no final, que você deve apreciar. Nerve. Embora Nerve não pertença ao gênero de terror, ele merece sua atenção como um thriller psicológico. O enredo é baseado em uma versão online do jogo Verdade ou Desafio com alguns episódios assustadores. A história começa com Emma Roberts como Vey e Dave Franco como Ian, cometendo atos perigosos sob o escrutínio de espectadores online. Apostadores anônimos fazem apostas nos dois homens. À medida que as apostas aumentam e as tarefas se tornam cada vez mais elaboradas, Ian e Vey decidem sair do jogo antes que isso custe a vida de um deles. Por trás da aparência assustadora esta ideia do efeito destrutivo da web sobre os seres humanos, com seus canais, comunidades e jogos online. Remover dos amigos remove From Friends e um filme dirigido por Léo Gabriadze sobre redes sociais e um grupo de estudantes do ensino médio que também estão arruinados pelo vício online. Entretanto, ao contrário da NERS, a fonte de problemas aqui são forças sobrenaturais. Blair e seus amigos estão tentando descobrir que tipo de praga está interferindo em seu amigável bate-papo pelo Skype. Assim que tentam remover o estranho da sala de bate-papo, eles inadvertidamente acionam o mecanismo de um jogo mortal de nunca-nunca. O perdedor de cada rodada perde a vida. Logo se torna óbvio que algum mal infernal os está observando, de modo que todas as tentativas de concluir o jogo fracassam. O filme ilustra vividamente a influência perniciosa das redes sociais, que transformam os comentaristas em desviantes incontroláveis. A Morte do Mal, o clássico thriller de zumbis de Sam Raimi, The Evil Dead, foi lançado em 1981, mas ainda detém o título de melhor filme B do gênero.
Tenho certeza de que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu o nome desse filme, que está no mesmo nível de obras-primas como Bebe de Rosemary e O Iluminado. O enredo é familiar para muitas pessoas, mas deixe-me lembrá-lo. Um grupo de jovens aluga uma cabana em uma parte remota da floresta. Lá eles planejam passar um fim de semana divertido. No entanto, todas as perspectivas brilhantes caem por terra quando eles encontram uma fita com uma gravação de áudio e a ligam. Ao fazer isso, eles despertam forças demoníacas. Será que eles conseguirão escapar das garras do mal antes que seja tarde demais? A resposta é óbvia, mas apesar disso, o filme cria uma atmosfera de medo tão arrepiante que você o assistir até o fim. Destino, todas as partes, Destination, All Partes, e talvez uma das poucas franquias de filmes em que cada filme merece atenção. Mas o verdadeiro avanço, sem dúvida, e considerado a primeira fita, filmada em 2000. A história começa com um grupo de estudantes cedendo ao pânico de um dos rapazes, Alex Browning, no voo 180. O avião cai e os que não embarcaram ficam felizes por terem escapado da morte. No entanto, a morte já escreveu seus nomes na lista. Então, tudo está predestinado ou não? As ideias de destino e premonições de morte eram inovadoras para a época, o que despertou o interesse pelo assunto e muitas sequências. A Nightmare on Elm Street, Pesadelo na Rua Elm, A Nightmare on Elm Street consolidou o título do diretor Wes Craven como um mestre dos filmes de terror. Apesar do fato de esse filme de terror ter visto a luz do dia em 1984, ele ainda é considerado um dos melhores exemplos do gênero. Um dos papéis foi perfeitamente interpretado por um jovem Johnny Depp. E Robert Englund criou a imagem de um verdadeiro pesadelo, interpretando Fred Krueger, um assassino maníaco e sanguinário dos sonhos das crianças. O conceito do filme é realmente sem precedentes. Imagine que você não pode se dar ao luxo de dormir, pois, caso contrário, você se tornará presa de um monstro queimado com lâminas em vez de dedos. E só de pensar, você já vai se arrepiar. O grito Scream e outro exemplo da capacidade de direção de Wes Craven. Você pode pensar que sou tendencioso, mas tenho certeza de que Craven é o responsável pelas acrobacias aéreas mais complexas do gênero slasher. No centro da trama está a história da estudante do ensino médio Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell. Ela precisa se lembrar dos momentos horríveis do assassinato de sua mãe quando se torna óbvio que um maníaco mascarado está solta. Ele mata um a um os amigos de Sidney, mas seu alvo principal é a própria garota. Será que Sidney conseguirá juntar todas as peças do quebra-cabeça para descobrir quem é o assassino? Quando as máscaras caírem, você ficará surpreso. A tensão dramática e o suspense criam uma atmosfera de desconfiança e suspeita geral. Não é à toa que o filme se tornou um filme cult quase imediatamente após seu lançamento. A Cabana na Floresta, thriller The Cabin in the Woods, e na minha opinião, uma comédia de terror intelectual, que dotou o gênero de detalhes interessantes. A princípio, o enredo se assemelha ao já mencionado Evil Dead, um grupo de amigos, uma cabana em uma floresta profunda, um dos heróis encontra o diário de uma garota morta, lê em voz alta o registro e a primavera começa a se desenrolar. Entretanto, nem tudo é tão previsível quanto parece à primeira vista. O filme, no qual um dos primeiros papéis foi interpretado por Chris Hemsworth, e uma verdadeira farsa, digna de citação. Todos os clichês do gênero de filmes sobre zumbis, demônios, psicopatas, lobisomens, etc. são ridicularizados aqui. Apesar do fato de que, no geral, esse filme é bastante irônico, há momentos no filme que são genuinamente assustadores. Não se surpreenda se uma porção de terror arrepiante o aguardar após uma cena engraçada. Cabin in the Woods ridiculariza os estereotipos ao mostrar tudo de uma vez. Chamada ao suspense Colin de Gore Verbinski, e na minha opinião, exatamente o tipo de filme de terror que não precisa de mais apresentações. Esse é um remake americano de um filme de terror japonês cult sobre uma gravação de vídeo sinistra. Somente aqueles que descobrirem o segredo criptografado nos quadros da fita de vídeo poderão escapar da maldição e não morrer em 7 dias. Depois de assistir ao filme, uma jovem mãe solteira decide descobrir a verdade.
ela está disposta a fazer de tudo para quebrar a antiga maldição e salvar a si mesma e a seu filho. Disse que o filme original é muito mais assustador do que a versão americana. No entanto, suponho que se você for ligar esse filme à noite, dificilmente conseguirá ter um sono tranquilo e profundo. Só o filme de terror Só de 2004 foi uma estreia bem-sucedida do aclamado diretor de Hollywood James Wan. Mostrando o entretenimento assustador de um maníaco apelidado de Jigsaw, o filme concentra a atenção do espectador em duas vítimas do psicopata trancadas no mesmo quarto que o cadáver. Logo fica óbvio para elas que Jigsaw não é apenas um maníaco em série. Ele pune de forma engenhosa aqueles que acredita não valorizarem suas vidas. Ele faz jogos psicopáticos com eles, forçando-os a superar seus medos na esperança de sobreviver. Desde os primeiros quadros, você se depara com um massacre sangrento. Você é estimulado por 1 hora e 43 minutos, ao final dos quais lhe é oferecida uma incrível cambalhota, cuja parte final nunca lhe é mostrada. Night of Demons, Noite dos Demônios, o tema dos adolescentes brincando com fogo e maravilhosamente explorado no filme Night of the Demons, A Noite dos Demônios, de 1988. Essa é a história de um grupo de jovens que fazem uma festa em um crematório. A festa se transforma em um pesadelo quando um dos participantes realiza uma sessão de ocultismo e libera demônios. Espíritos malignos possuem cada um dos participantes da festa e, um a um, eles são mergulhados em um abismo de violência brutal e devassidão. Sim, nesse filme, os principais selos do gênero estão presentes, embora a fita tenha se tornado um culto. Grito no Dormitório, o slasher adolescente Scream the Door, de 2009, e um bom exemplo de que o interesse pelo gênero não diminui. A história é sobre amigos de um dormitório estudantil que se encontram em uma situação assustadora. Como resultado de uma brincadeira absurda em conjunto, uma das garotas morre, e as outras encobrem a morte dela, classificando-a como um acidente. Tudo parece ter sido esquecido. No entanto, 1 ano depois, elas começam a ser assombradas por alguém com o manto de uma universitária. Quem é ele, o fantasma da amiga assassinada ou um psicopata? Você descobrirá depois de assistir ao filme.